Vemos a tenda do líder da tribo. O Sherokan e o Lloyd estão conversando. Lloyd diz que construir a arena vai levar pelo menos um ano, mas está com pouco tempo, então vai usar a sua habilidade para parar o tempo de todo mundo, tirando a área que ele vai estar construindo a arena. Ele explica que é alguém de outro mundo e que ganhou algumas habilidades quando veio parar nesse mundo. Javier fica observando ele revelando os seus segredos. Ele pensa que não está surpreso em saber que o Lloyd consegue parar o tempo. O que surpreende ele é o Lloyd a revelar a sua identidade assim tão facilmente, mas isso é o de menos. O que realmente surpreende ele foi o Sheroka aceitar as palavras do Prota tão facilmente e ainda falar para o Lloyd fazer o que quiser. Saindo da tenda, os dois estão em pé observando a vasta paisagem verde. O Lloyd grita janela de habilidades. O sistema aparece e diz que o RP necessário para usar a habilidade de parar o tempo é de 3.000 e nesse momento o Lloyd tem 4.655 de RP. Pergunta se o Lloyd vai querer congelar o tempo. Ele todo entusiasmado e empolgado grita congelar o tempo, clica no botão de sim. Com isso, o sistema fala que a habilidade bunda do inverno se manifestou. Vemos o coração do inverno usando seu poder enquanto fala que não é uma bunda. Lloyd fica rindo que nem um maníaco. Ele ri, e vê que nada estrondoso aconteceu, apenas uma bola azul cercou toda a área. Os dois ficam meio desapontados pela ativação do poder ser tão anticlimática, mas de qualquer forma os dois decidem ir dar uma olhada nos arredores e veem que tudo está realmente congelado. Javier comenta que, embora tenha funcionado, não mostrou muito efeito ao ativar a habilidade, o que é bem decepcionante. Lloyd o consola, dizendo que a vida é assim mesmo, nem todas as coisas precisam ser fantasiosas, e grita que o importante é concluir o que deve ser feito o mais rápido possível. Então vemos o Javier cortando algo. Lloyd explica que o passo 1 é usar uma escavadeira de nível grão-mestre para limpar o terreno, o 2 é usar um trabalhador de nível grão-mestre para nivelar o terreno, enquanto o folgado fica aí descansando. O passo 3 é usar um rolo compressor de nível grão-mestre para comprimir o terreno, enquanto o dono da obra fica aí descansando. E para continuar descansando, ele só precisa cumprir o passo 4, que é negociar o salário mais baixo para o grão-mestre. Javier fala que tem alguma coisa errada aqui, pergunta por que raios está fazendo todo o trabalho sozinho. O Lloyd apenas pergunta se não foi ele que começou lhe chamando de mestre. Lloyd, que disse que faria tudo o que estivesse no seu alcance para ajudar, pergunta por que ele mudou de atitude depois de ter falado todo aquele lenga-lenga, diz que ele é estranho, por que está agindo assim? Essa foi a sincera reação do Javier, está puto porque não consegue rebater o argumento do Lloyd. Depois do passo 4, é só usar o hipopótamo para completar. O passo 5 é usar a cobra para criar vergões e concreto. O que faz o Lloyd pensar que já estão no passo 6, onde eles vão instalar os vergões, e o método para fazer isso é pavimentar continuamente o concreto reforçado, também conhecido como CRCP. Fazendo isso ele dura mais tempo, o que é perfeito para planícies quentes e secas como essa, e as medidas dos vergões precisam ser exatas, a instalação não pode ser torta, precisa ficar presa no lugar, muitas coisas precisam ser feitas à mão por todas essas estradas, e o Lloyd até pensou que precisaria da ajuda dos centauros, só que por terem 6 membros, e 4 deles serem patas, eles não seriam úteis para a construção, pois não iriam conseguir se ajoelhar por muito tempo, então não tem o que fazer com eles. O grão-mestre precisa fazer tudo isso sozinho. Passo 7, grão concreto, grão-mestre mais concreto. Passo 8, grão-mendo, grão-mestre mais remendo. Passo 9, grão-areia, grão-mestre mais areia, que é o último passo, o grão final. No 7º dia, Lloyd Fronteira contempla tudo que construiu, o grande projeto de construção de 7 meses que agora está completo. Ele pergunta o que o Javier acha e se ele lhe acha incrível. Eu, em particular, acho que o Lloyd percebeu que o Javier está puto, mas como sempre, está cagando para isso, tanto que o Lloyd até percebe que Javier está incomodado com algo, mas ele apenas se vira e vai embora sem fazer nada. O sistema fala que o Javier mostrou seu lado mais irritado, mas o Lloyd não liga e apenas dá um sorriso. Finalmente chega o dia da inauguração, os centauros gritando, eles estão celebrando a sua primeira arena de corrida.
O Sherlock fala que a existência dessa arena traz com ela o banimento de corridas improvisadas e a definição de um limite de corrida no vilarejo. Diz que sabe que muitos apoiam essa ideia e outros são contra isso, mas, foda-se, quem liga? Eu sou a favor disso e ponto. O primeiro título da corrida será reivindicar o direito de propor a minha amável e totalmente fofa filha Cheronin em casamento. Ela fica toda vermelhinha e os concorrentes já sabemos quem são, o Bruto aqui e o Hal, com a calma de quem já venceu a corrida. O Bruto fala que viu os treinamentos do Hal nas planícies e admite que ele até que é bem rápido. Pergunta se ele se segurou no vilarejo porque tinha medo de esbarrar em alguém. Fala que o Hal não era o único que estava se segurando. Diz que não há necessidade de usar velocidade total com lesmas do vilarejo, pois não importa o quanto o mundo mude, perdedores vão continuar sendo perdedores. Lloyd interrompe as provocações do Bruto, levanta sua pá no ar, como sinal para os dois se prepararem, e é isso que eles fazem. A Cheronin assiste sem nenhuma preocupação visível em seu rosto, o Sherlock também assiste. A Mana Blast é disparada no ar e na imagem seguinte só conseguimos ver o Lloyd e o Bruto quase sem roupa. Por quê? Você pergunta, os centauros estão olhando para a resposta. O Hal correu tão rápido que fez o Lloyd e o Bruto ficarem quase sem roupa. Só para terem noção da distância, o Bruto está aqui e mal saiu do lugar, a Meta está aqui e o Hal está aqui, todo robusto e com pose de protagonista, fala que precisava ir na frente porque tem algo urgente que precisa fazer. O Bruto fica com essa cara de bunda, o Hal vai até a Cheronin e pede ela em casamento, ela chorando abraça ele e fala que essa proposta chegou tarde demais. O Sherlock olha para eles e segurando o Hal, a Cheronin grita para todos que o Hal é o seu homem e com um sorriso no rosto, os dois olham para o Lloyd que também olha para eles com um sorriso no rosto. Já de noite, a lua cheia ilumina a região, vemos a família do garoto melequento reunida, o pai dele fala que não tem outro jeito, vão ter que fazer o divórcio, a mulher meio cabisbaixa concorda e diz que não consegue pensar em outro jeito além desse. Então, vemos alguém gritando que o tema da corrida de hoje é minha esposa, vamos voltar a ficar juntos de novo. Vemos a mãe e o pai do garoto encrenqueiro, o sinal de partida é dado. Lloyd se pergunta o que são esses temas estranhos. A Cheronin diz que ele estava descansando, então é por isso que não sabe de nada, fala que virou meio que um vício entre centauros, porque eles gostaram do sentimento que tiveram ao correr na arena, então agora arranjam todo tipo de desculpas para poderem correr, e a desculpa mais comum é o divórcio e a reconciliação. E agora tem uma grande taxa de divórcio e reconciliação. Lloyd, sem acreditar nisso, pensa que esses caras com certeza são a espécie mais louca que ele já viu nesse mundo. A Cheronin lhe entrega algo, o mapa que marca a localização das partes do Tauranga que o Lloyd precisa. Ele fala que não merece, mas vai ser um pouco sem vergonha em receber o mapa, mas a Sharon fala que é ela que é sem vergonha, pois recebeu muita ajuda vinda do Prota, então agradece. Lloyd, cordialmente, fala que só fez o que deveria fazer. O sistema alerta que uma raça foi desbloqueada e que ele deixou um grande avanço na segurança dos centauros, por isso vai receber 100 de RP, totalizando 1755 de RP. Javier fica observando ele enquanto fala para si mesmo que Kinsu só faz as coisas para benefício próprio, mas os resultados sempre acabam ajudando as pessoas ao redor, bem diferente dos nobres e heróis do passado que ele ouviu quando era mais jovem. Por isso, para si, o Lloyd é como o protagonista desse mundo. De repente, ele parece estar com falhas e cheio de pixels. O Prota percebe isso, mas quando se vira, ele não consegue ver o Javier, até que ouve uma voz, é do Javier perguntando o que se passa. Lloyd, assustado, diz nada, só pensou alto no dinheiro que não ganhou na construção. Javier fica todo confuso. Lloyd diz para ele não se preocupar, pensa que só está vendo coisas por estar cansado. Olha para cima, percebe que chegaram na borda da barreira, então decide desativar o congelamento do tempo. Vemos a barreira que congela o tempo erguida. Com um toque, a barreira desaparece, isso deixa os dois sem palavras. Lloyd fica puto, pergunta se ela vai desaparecer com apenas um toque. Javier aconselha ele a se acostumar com isso e o Lloyd sente algo, nada confortável, pois cai. Diz que o seu coração congelou por um instante, pergunta o rabo do inverno o que foi isso. Ele responde que é apenas o seu poder de congelar o tempo.
Quando a energia está fora do Lloyd, ele não sente, mas quando retorna para o seu corpo, ele sente os efeitos e diz que não sabe se esses efeitos colaterais vão fazer bem ou mal para o corpo do prota a longo prazo. Lloyd, ansioso, manda o rabo do inverno dar uma resposta mais precisa, pergunta se vai ser capaz de usar a habilidade de congelar o tempo de novo. O coração do inverno responde que sinceramente não sabe, pois não é a pessoa que se criou e que ser chamado de rabo do inverno realmente lhe irrita, fala que pode sair do corpo do Lloyd a qualquer momento, mas se fizer isso, o coração do prota vai parar no mesmo instante. Ouvindo isso, Lloyd percebe que não tem escolha a não ser manter o coração do inverno dentro de si, mas pergunta se pode colocar o coração do inverno para fora se este estiver a lhe causar dano. O coração do inverno responde: bem, você pode perguntar os detalhes na pessoa que está se aproximando. Javier alerta que algo está se aproximando, ele não tem certeza do que é, mas com certeza é muito mais forte do que ele. Eles se levantam olhando para as nuvens brancas que são divididas ao meio pelo ser que se aproxima. O terror toma conta dos dois, pois um enorme dragão congelado fica bem na frente deles. Lloyd pensa logo, um dragão coberto de gelo, Tiranos. Esse é o nome do dragão que fez o coração do inverno e que está bem na frente deles. Ele pergunta se o Lloyd é a pessoa que comeu o coração do inverno, se é a pessoa que abusou do poder do coração do inverno e congelou o tempo do mundo todo e para terminar diz que quer o coração do inverno de volta. Olhem a carinha que o Lloyd colocou e com toda a inocência do mundo ele diz que não é essa pessoa. O Javier olha todo assustado, enquanto o prota continua com essa carinha fofa. O dragão do inverno encara eles, enquanto o coração do inverno fica sem palavras. Até que o dragão fala: então você não é quem estou procurando. Sim, você veio atrás da pessoa errada, espero que encontres a pessoa certa, adeus. Sim, acho que peguei a pessoa errada. Vamos embora, Javier, estou indo, mestre. É isso que você achou que eu iria dizer? Eles se ajoelham e o Lloyd diz que se o dragão estiver falando do coração do inverno, então talvez ele seja a pessoa certa mesmo. Enquanto sussurra que a mentira não funcionou e o Javier se pergunta se ele realmente pensou que ia funcionar, o dragão fala que o coração do inverno foi um presente que ele deu ao fundador do reino de Magentano, o Michael. Pergunta como Lloyd ousou absorvê-lo, fala que ele não parece ser descendente do Michael. Então a única maneira dele ter conseguido absorver o coração do inverno só pode ser roubando ele. Lloyd responde que não é um ladrão e que realmente não é um descendente da família real, mas trabalha para eles. Na verdade, é casado com alguém da família real. O dragão pergunta com quem ele é casado e o Lloyd responde: com a rainha Alicia termina Magentano. Javier trancou tudo, não passava Wi-Fi. O dragão pergunta se pode ir confirmar isso com ela, Lloyd diz que sim. Javier sabia que iria morrer. O dragão levanta voo, deixando os dois ainda ajoelhados. Lloyd começa a se levantar e pergunta: o que irei fazer agora? Ele começa a suar só de pensar nisso. Estou fudido. No outro lado vemos a rainha de Magentano saudando e perguntando ao dragão o que ele acabou de falar. Ele pergunta de novo, pergunta se é verdade que a pessoa que absorveu o coração do dragão está casada com ela. A rainha entra em choque. Então vemos o dragão divino que ajudou na fundação do reino de Magentano, o único que ajudou Michael na fundação do reino que agora está bem na frente da atual rainha de Magentano. Ela meio tensa se pergunta se ele veio até aqui para entregar um oráculo. Talvez o reino esteja em perigo ou talvez por causa do coração do inverno. O dragão pergunta se é verdade que a rainha está casada com a pessoa que absorveu o coração do inverno. Ela para, não fala nada, sem acreditar no que acabou de ouvir e confusa pergunta o que o dragão acabou de falar e ele repete pela milésima vez. Pergunta se é verdade que ela se casou com a pessoa que absorveu o coração do inverno. Ela mais uma vez fica sem reação e não consegue falar nada. O dragão se irrita e logo fala que baseado na reação dela, aquele homem só pode ter mentido e ela fica ainda mais assustada e tensa. Lloyd absorveu o coração do inverno, Tiranos. O dragão está nervoso. Lloyd foi apanhado mentindo. Ele mentiu que obteve o coração do inverno porque está casado comigo e como conclusão ela diz não. Fala que fizeram um casamento secreto. Por isso ficou surpresa quando soube que o dragão sabe sobre isso. Ele ficou confuso.
Um casamento secreto? Por que você casaria com ele secretamente? Ela responde que é tímida. O dragão pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela fala que tinha medo de andar pelo corredor com Lloyd e ficar corada e ser chamada de a rainha de Magentano que cora pelas pessoas e países vizinhos. O dragão pensa que de alguma forma isso só é estranhamente convincente e com a cereja no topo do bolo a rainha diz que o coração do inverno foi dado a ele, que ele não roubou. O dragão olha, reflete sobre ela e fala que acredita nela e sai voando. Enquanto isso, a rainha murmura de raiva e pensa, esse idiota, a próxima vez que nos encontrarmos é melhor ele estar preparado para o que está por vir. Os meninos ainda estão parados, Lloyd e Javier ainda estão ajoelhados, o dragão finalmente chega, os dois ficam sem reação, o dragão encara eles e fala que eles estavam mesmo falando a verdade. Lloyd se treme todo, quase solta um grito de alegria, enquanto pensa, sobrevivi, minha querida rainha, eu sou um escravo teu, escravo, vou fazer o que quer que tu queiras que eu faça, tu és a melhor. Essa alegria toda vai embora quando o dragão diz, nesse caso, eu vou arrancar o coração do inverno de forma indolor para a agonia do Lloyd. O dragão fala que está curioso sobre como o Prota conseguiu absorver o coração do inverno e ainda conseguiu parar o tempo, então ele só pode ser uma ameaça para a ordem do mundo e por isso vai tomar o coração do inverno de volta. Ele começa a puxar, Lloyd grita de dor, o Javier está prestes a puxar a sua espada e o Lloyd grita para o dragão parar, porque vai se arrepender se continuar. O dragão para de puxar o coração do inverno e pergunta como vai se arrepender? Enquanto Lloyd pensa que conseguiu, pois esse dragão é do tipo que ouve o que os humanos dizem. Então, nesse caso, ele tem uma pequena vantagem e com uma cara de pena fala que é membro da filiação do Rei Dragão. O dragão tirano não acredita, então verifica para ter certeza e diz que ele realmente reconheceu o Lloyd como um membro da filial do Rei Dragão. O Prota acha estranho, pois o dragão tirano se referir ao Rei Dragão com apenas um simples ele, então pensa que esse dragão deve ser um dos mais poderosos do mundo e fala que o dragão vai ficar com problemas com o Rei Dragão se algo acontecer com ele. O dragão nervoso pergunta se o Lloyd está ameaçando ele, fala que depois pode resolver caso entre em algum problema com ele o Rei Dragão. Lloyd coloca sua cara de coitado e fala que não foi sua intenção ameaçar o dragão, diz que já aceitou o fato que vai pro céu, descobrir se lá tem pão e pede para o dragão não tocar nas pessoas próximas a ele. Mas antes de ir pro céu ele tem uma proposta para sugerir que pode resolver os problemas entre o Rei Dragão e o Dragão Tirano, mesmo se o Lloyd for mandado para baixo da terra. O dragão acha interessante e manda o Lloyd continuar. O Prota fala que é simples, eles só precisam fazer uma aposta, se o Lloyd ganhar, o dragão deve deixá-lo ir, mas se o Prota perder, o dragão pode retirar o coração do inverno. Com a sua cara de coitado, ele diz que já sabe que vai perder e se ele falecer porque perdeu uma aposta, o Rei Dragão não terá como reclamar com o Dragão Tirano. A aposta consiste em o dragão deixar o Lloyd acertá-lo apenas uma vez na barriga, se o dragão vomitar, o Lloyd vence, mas se o dragão não vomitar, o Prota perde. De novo com a sua cara de coitado, ele diz que sabe que vai perder, mas pelo menos vai falecer sendo conhecido como o homem que golpeou o estômago de tiranos. O dragão então também vai se beneficiar disso. O dragão encara o Lloyd, olha ele com a sua cara de coitado e chorando e sorri, diz que ia fazer o Lloyd falecer de qualquer maneira, mesmo ele sendo inocente. Então vai aceitar a proposta dele. Lloyd agradece e pede mais uma coisa, diz que sempre gostou de água desde que era pequeno. Então pergunta se seu funeral pode ser feito na água, sem desconfiar de nada. O dragão aceita e diz para ele se apressar. Lá vão eles se dirigindo até a água, enquanto Javier pensa que o Lloyd não tem nenhuma chance de vitória, diz para si mesmo que tem que ganhar algum tempo para fazer o Lloyd fugir. O dragão coloca os seus pés na água, fala que está pronto. O Lloyd dá uma distância entre eles, fica de costas e quando vira diz que vai começar a putaria. Até o dragão treme com essa cara do Lloyd, que vem correndo a toda velocidade e coloca toda a sua força nesse soco. O sistema fala que a habilidade tiro no estômago foi ativada e o Lloyd acerta a barriga do dragão. O dragão olha e elogia o Lloyd por conseguir socá-lo no estômago, mas mal termina de falar e ele começa a vomitar um mar de arco-íris.
O sistema explica que o Lloyd pode acertar o estômago de qualquer ser vivo que esteja na água e fazê-lo vomitar tudo que está no seu estômago com apenas um golpe. Ele solta um sorriso e diz, pelo visto, eu ganhei, não é? Vemos um flashback do dragão tirano passando seu tempo sozinho como sempre, antes de repente, o tempo congelar. Ele percebe que esse é o poder do coração do inverno, se pergunta, quem seria capaz de usar tal poder em tamanha dimensão, e percebe que está vindo daquela direção e pior, está dentro de um corpo humano. Ele não sabe quem é essa pessoa, mas com certeza ela é perigosa, por isso voa em direção dessa pessoa assim que o tempo descongelou e agora está vomitando porque foi golpeado por essa pessoa no estômago e essa pessoa ainda se faz de desentendido. Se pergunta como foi que ganhou. O dragão fica sem palavras, de repente ele emana uma luz e se transforma em humano. Pergunta, o que acabou de acontecer? Lloyd ainda se fazendo de desentendido pergunta como foi que ganhou. Ele pergunta se poderá viver, já que ganhou a aposta. O dragão diz que sim, pois um dragão sempre mantém a sua promessa. Isso faz o Lloyd suspirar, enquanto diz para si que mais uma vez conseguiu sobreviver. O dragão diz para ele que essa promessa é apenas para essa vez, pois se o Lloyd fizer qualquer coisa que mexa com a ordem do mundo mais uma vez, ele irá morrer. Lloyd pede para ele não se preocupar, pois não é alguém tão bravo ao ponto de desafiar um dragão, que se pergunta se está mesmo tudo bem em deixar o Lloyd viver. Fala que se ele fosse mesmo do mal, o seu filho não lhe daria o cartão de membros. Ouvindo isso, Lloyd pergunta se o dragão tirano por acaso é o pai do rei dragão, ele confirma. Lloyd fica sem palavras, o dragão fica confuso. O prota se aproxima dele, pega na sua mão, enquanto chorando diz que ele deve ter sofrido tanto. O dragão fica confuso e pergunta o que ele está fazendo. Mas o Lloyd continua e fala que as suas mãos são tão ásperas, prova que ele sofreu bastante criando aquele filho preguiçoso. O dragão tenta negar, falando que nada no mundo pode fazê-lo sofrer. Mas de repente, lágrimas começam a cair de seus olhos. Lloyd fala para ele deixar sair para fora, está tudo bem chorar de vez em quando, e o dragão começa a desabafar. Lloyd apenas concorda e fala que mal consegue imaginar o quanto ele sofreu durante todos esses anos, e isso faz o dragão não aguentar mais. Ele abraça o Lloyd enquanto chora, fala que ninguém nunca disse isso para ele, fala que aquele bastardo, quer dizer, o seu filho dragão, fez ele sofrer tentando lhe corrigir, mas no final, quem lhe corrigiu foi uma mulher humana. Enquanto tudo isso se desenrolava, o Javier assistia sem ter o que dizer, estava apenas sem palavras. Lloyd fala para o dragão que o rei dragão só é o que é por causa dele, ele foi o causador de todo o sucesso do rei dragão. Essas palavras fazem o dragão desabar ainda mais, chorando com todas as suas forças. Lloyd abraça ele de forma gentil, como quem quer realmente ajudar, enquanto pensa, com isso, o tirano que pensa que sou perigoso já não existe, muahaha. Javier continua observando os dois se consolando, enquanto se pergunta se está certo pensar no Lloyd como protagonista da história ou apenas como um vilão puro, fala que não sabe se o prota está fazendo algo bom, nem se ele está fazendo algo mal, ele apenas não sabe mais. Um tempo depois, com os três deitados, o dragão fala que aquilo realmente foi constrangedor, pois é um dragão, mas mesmo assim abraçou um humano. Lloyd responde que quando se trata de ter empatia, humanos e dragões não têm muita diferença. O dragão concentra o prota e fala que em breve ele vai capotar, porque o coração do inverno está congelando seu coração lentamente. Lloyd fica puto com o coração do inverno, que fala que não sabia disso e só deixou o prota absorvê-lo para poder salvá-lo. Lloyd pergunta se não tem nenhuma solução para isso e o dragão responde que a solução mais viável é derreter o coração, basicamente ele terá que absorver o óleo do verão, que possui o poder do fogo. Lloyd fica de boca aberta. Por que esse é um artefato divino do reino de Magentano e não consegue se ver pedindo mais um favor para a rainha? Pergunta quanto tempo falta para o seu coração congelar completamente, o dragão responde que serão 5 anos se for rápido e se for lento serão 10 anos. Lloyd fica espantado com essa resposta e aliviado, fala que se for isso, então ainda tem bastante tempo para resolver as coisas. O dragão admirado diz para si mesmo que essa é uma linha de pensamento surpreendente, se pergunta se é por isso que o seu filho e o coração do inverno se interessaram nele e pergunta quais são as coisas que o Lloyd quer resolver, fala para o prota contar tudo,
Se não for muito difícil, ele vai ajudar com o que puder. Depois de um tempo, o dragão fala que tem dois materiais que o Lloyd está procurando, o Auraki e o Takafuna. Ouvir isso enche o Lloyd de alegria, fala que sabe que isso é vergonhoso, mas mesmo assim pede as peças. O dragão fala que pode entregar as peças para ele, afinal só está usando essas peças como almofadas mesmo. Lloyd pensa que tirou a sorte grande como um jackpot, pois são um total de 5 peças, já encontrou o Tauranga, o Talpe, o Auraku, a Takafuna e por último falta apenas o Kyagora. Para a alegria dele, o dragão fala que o seu filho tem esse tal de Kyagora, mas como ele estava enviando essas coisas em dimensões diferentes, ele mandou o Kyagora em algum lugar em outra dimensão. Ouvir isso diminui a alegria do Lloyd e quando o dragão fala que o seu filho enviou o Kyagora para o sul, a alegria do Prota acaba totalmente. Vemos o topo da montanha que se destaca nas planícies do sul. Lá, com a ajuda do dragão Tiranos, o Prota finalmente obteve o Talpo e, por causa disso, o sistema lhe dá RP de bônus de 2.200. Usando o poder do Tiranos, eles teletransportam o Talpo para o mar, no reino de Merman, onde os materiais que já foram coletados estão. Com a ajuda do Tiranos, ele também obteve o Auraki e o Takapuna, ganhando assim 2.400 bônus de RP por obter o Auraki e 2.600 bônus de RP por obter o Takapuna, totalizando um RP de 8.955. O dragão pergunta se deve teletransportar os materiais como fez com o Talpo. Lloyd diz que não precisa, pois o dragão já ajudou bastante, e pede para ele observar daqui em diante. O dragão pergunta se o Lloyd será capaz de fazer o seu filho se mexer, já que ele é extremamente preguiçoso. Lloyd pede para ele não se preocupar, pois ele é um expert quando o assunto é fazer alguém trabalhar. O dragão fica sem palavras enquanto pensa que o Lloyd foi capaz de fazê-lo se mover, então não duvida que fará o mesmo com o seu filho. Ele grita chamando Yong-Yong, que chega até eles em um piscar de olhos. O dragão Tiranos fica impressionado que ele consiga comandar um dragão de ossos e pensa que o Lloyd tem poder suficiente para acabar com o mundo em um piscar de olhos. Mas mesmo com todo esse poder, ele não o faz e fala para ele que restaurar o destino não é algo fácil, nem mesmo para os dragões mais fortes, mas mesmo assim ele acredita no Prota. O Lloyd sorri. Vemos ele, o Javier e o Yong-Yong indo para Magentano. O Javier pergunta se o Rei Dragão vai mesmo teletransportá-los, já que ele é preguiçoso demais para fazer isso. Lloyd fala que já montou os seus planos, e o Javier fica pensativo, perguntando-se se Seul é a cidade natal do Prota. Que olha para ele e pergunta o que ele quer dizer. O Javier fala que viu o rosto do Lloyd mudar quando Tiranos falou sobre Seul. O Prota não diz nada por um momento e fala que a sua cidade natal agora é o território de fronteira, diz que sente falta deles e se pergunta se todos estão indo bem. Então vemos o território de fronteira à noite. Vemos soldados armados observando a cidade de longe, um deles diz que esse é o lugar conhecido por ter muitos tesouros e riquezas. O outro fala que se tomarem esse lugar, vão ser capazes de construir o país que eles sempre sonharam, e com isso todos eles atacam. Mas para a infelicidade deles, encontram os orcs no caminho, o que faz eles fugirem desesperados. O homem que parece o líder deles grita com eles por terem fugido, manda o segundo esquadrão atacar pelo norte, mas de novo, infelizmente para eles, encontram os elfos. Eles ficam sem reação, pois não esperavam encontrar essa raça aqui. A elfa olha para os pés deles, onde eles pisaram numa planta. Ela não diz nada, apenas tira o seu arco e flecha e de novo, eles voltam para o seu líder. Ele grita que não podem recuar depois de virem de tão longe e manda todos atacarem de uma só vez. E vemos o orc falando ao Greg que bandidos estão atacando. Ele fica feliz porque vai poder testar o seu mais novo projeto, e vemos o seu mais novo projeto sendo lançado. Os bandidos veem que a bola de fogo ultrapassou eles e foi cair atrás de uma montanha. Para a sorte deles, é claro, eles ficam aterrorizados e correm como se suas vidas dependessem disso, e realmente dependem. Greg fica chateado por ter errado os alvos, e o anão fala que esse aqui está melhor que os outros, então vai continuar ajudando na construção deles. Vemos o bandido falando que é o Hades, o príncipe do abismo, e não vai recuar. O seu subordinado fala que vai segui-lo até o fim,
e o anão manda o dragão Solitas mandar esses bandidos para casa, enquanto Greg fala que não sabia que ele é um dragão que se transforma em sua forma original e joga fogo nos bandidos, fazendo eles correrem para longe. Vemos o luar da noite. Dois senhores agricultores estão olhando para alguém, olhando para o Hades, que perdeu todo o seu exército, mas ele não desiste e fala que vai retornar e destruir tudo nessa terra de demônios. Mas para a infelicidade dele, um outro demônio aparece, e só de ver o dragão, o Hades percebe logo que está ferrado, com certeza. Os senhores também ficam surpresos com a chegada do dragão, e vemos a silhueta do puro demônio que pergunta se o Hades tem um desejo de morte. Ao ouvirem a sua voz, os senhores ficam mais calmos, já que a chegada do Lloyd explica a chegada do dragão. O Hades apenas cai desmaiado. No futuro, os bandidos chamariam o condado de Fronteira como território do deus demônio. Lloyd desce do dragão, chega na sua casa e fala que é hora de abrir a porta para Seul, enquanto o rei dragão está dormindo, como sempre. Vemos o dia seguinte no condado Fronteira. Vemos ossos de esqueletos. Eles estão carregando um monte de instrumentos para algum lugar, para o quarto do dragão, e começam a tocar para acordá-lo. Eles tocam horrivelmente mal, mas o rei dragão nem pisca. A casa até ganha curvatura, e coitada da empregada. O rei dragão abre os olhos e incinera todos os esqueletos. Os ossos caem no pé de alguém, do nosso querido Lloyd, que começa a sua canção para acordar o rei dragão. Ele estica os seus lindos lábios e começa a cantar. A casa quase desmorona, e a empregada quase fica surda, junto com Javier, que mal consegue se aguentar. O rei dragão nem se fala, ele fica sem palavras, e provavelmente sem a capacidade de ouvir, até os esqueletos não aguentaram ouvir o Lloyd cantar. Ele pergunta se o rei dragão tem estado bem. O rei responde que estava, até ele começar a cantar. Lloyd pergunta se ele gostou do jeito que os esqueletos lhe acordavam enquanto ele estava fora. O rei dragão responde que eles eram bem barulhentos, mas pois se lembra de algo, lembra que esqueceu de contatar a sua mulher e sempre voltava a dormir. Ele fica puto com o Lloyd, que diz que ele fez a sua parte, que é acordá-lo, agora ligar para a rainha dragão cabe somente ao rei dragão. Ele cai na real e pergunta o que deve fazer agora? E por que ele é assim? Lloyd vem com uma ideia, diz que ele só precisa falar para ela que estava ocupado lutando contra um vilão que veio de uma outra dimensão, e por ele ter um grande senso de justiça, não podia deixar o vilão escapar. Lloyd ainda acrescenta, dizendo que ele pode dizer que o vilão era ele. O rei dragão leva alguns segundos para processar as informações, até que termina de processar, fala que essa é uma boa ideia. Lloyd concorda e fala que vai se fazer passar de vilão, enquanto Javier atrás dele pensa que ele não vai se fazer passar de vilão, ele já é um vilão. Enquanto Lloyd sorri, o rei dragão encara ele e já se dá conta que ele quer pedir algo, pergunta o que ele quer, e o Lloyd agradece, pede para ele ajudá-lo a obter o que agora, que está em Seul. O dragão fala que mandou isso para Seul mesmo, quando Lloyd pensa que ele sabia onde estava desde o início, e mesmo assim não disse nada. O dragão fala que não sabe a localização exata do artefato, então vai lhe dar algo que pode lhe ajudar nisso. Esse é o cachorro que acha todas as coisas, e esse é o martelo que vai em qualquer lugar. Gira ele algumas vezes e fala para irem a Seul, joga no chão, e um portal se abre, para a decepção do Lloyd, que esperava algo mais extravagante. O Javier consola ele, dizendo que ele já devia se acostumar com isso. Eles então entram no círculo. O dragão fala que esse é um círculo mágico de 2 caminhos, se eles ficarem no círculo na outra dimensão, eles serão mandados de volta, e fala para o Lloyd não se encontrar com o seu eu em Seul, porque se fizer isso, provavelmente vai acontecer um erro, e os seus corpos vão ser destruídos, mas diz que o corpo do prota da outra dimensão deve estar dormindo, então está tudo bem, é se não chegarem perto. Lá vão eles, direto para a cidade natal do prota, Seul. Javier olha em volta e pensa que se o Lloyd a decidir ficar aqui, em vez de voltar, vai trazê-lo de volta, mesmo que tenha que usar a força, e de repente sente algo, está mais para deixar de sentir algo, toda a sua mana desapareceu. Se pergunta se não pode usar mana nesse mundo, quando ouve algo. É o prota que diz para eles irem. Javier só pensa que se alguma coisa má acontecer, ele não vai conseguir proteger o Lloyd.
Mas os seus pensamentos são interrompidos pela luz do sol. Ele se depara com a realidade moderna, e a primeira coisa que pensa é que o ar daqui se parece muito com o ar do inferno. Lloyd fala para eles irem comprar algumas roupas para não chamar a atenção desnecessária e o Javier apenas encara ele. Ele parece estar respirando fundo, está totalmente ansioso. Vemos o último material restante. O que agora? É dito que esse material misterioso muda sua aparência para se adequar ao meio em que está e, em algum lugar em Seul, o que agora mudou a sua aparência. Enquanto Lloyd está procurando alguma coisa que eu ainda não sei o que é, ele está procurando alguma roupa para ele e o Javier usarem. Javier pensa que Lloyd não parecia estar bem mais cedo e, de repente, ele pega no seu coração, coloca uma expressão de desconforto. O Javier se assusta com isso e alguém chega chamando os dois, fala que isso é roubo e manda o prota colocar a roupa no chão. Lloyd fica puto com Javier porque mandou ele ficar de olho nos arredores. Javier se desculpa por não prestar atenção, tenta convencer o policial que são apenas trabalhadores e tira algo do bolso, mostra ao policial, que fica sem palavras. Lloyd fala que não é muito, mas diz para o senhor policial comprar algum gelado e talvez um carro, quem sabe. O policial olha pro ouro e diz: você está preto por suborno, seu cosplay de belo, o cantor feio, para a insatisfação do Lloyd que joga todo o ouro para cima e se põe a correr junto com o Javier. O policial vai atrás do ouro. Lloyd chateado pergunta por que até mesmo em Seul ele tem uma cara feia. Javier pergunta se esse é realmente o problema aqui, enquanto o policial está mordendo o ouro para saber se é mesmo de verdade e fica triste porque, como policial, ele tinha sonhos nobres, mas caiu no teste da ganância e com toda a raiva do mundo jura que vai mandar o Lloyd para a prisão pela sua honra de policial. Um outro policial fala no rádio que achou o cara com cosplay de Tiririca. Lloyd irritado diz para ele não julgar a pessoa pela aparência. Um outro vem atrás dele e fala no rádio que achou ele. Lloyd puto da vida fala que o policial nem sequer viu a sua cara. Como resposta, ele fala que a parte de trás da cabeça dele é feia. Então, vemos os dois recuperando o fôlego em um beco. O Javier pergunta se o Lloyd não podia apenas comprar roupa com ouro. Ele responde que as pessoas aqui só aceitam pagamento em dinheiro e, se por acaso aceitarem ouro, vai demorar muito para realizarem a compra, porque eles vão precisar primeiro verificar se o ouro é falso ou não. Mas diz para eles voltarem para o portal e se trocarem, vão procurar o que agora quando escurecer. Javier nota algo. Lloyd não parece nada bem, fala que não importa o quão baixa sua mana esteja, ele não devia estar assim tão exausto. Lloyd fala que é só por causa do ar e diz para eles irem logo trocar de roupa. Javier não diz nada, apenas observa. Cai a noite na cidade de Seul. Vemos o cachorro que acha tudo. Javier e Lloyd estão indo para onde o cachorro está indicando, para aquela torre brilhante. Lloyd chamou ela de Torre N e alguns policiais falam no rádio que acharam alguém que tem a parte da cabeça feia, mas não está usando o cosplay de Kiko. Quando os dois ouvem isso, metem logo o pé e, enquanto corre, Lloyd fala que não pode chegar na Torre N usando a rota normal, o que significa que vão ter que escalar a montanha. Javier pergunta o que o Lloyd deve cobrir para esconder a sua feiura. Claro que ele fica puto. Vemos a Torre N. Os dois estão escalando a montanha, mas o Lloyd já parece bastante cansado, está quase sem ar. Javier pergunta se ele está bem e diz que deviam descansar um pouco. O Lloyd diz que não, fala que ele, o Lloyd Fronteira, não será derrotado por algo tão trivial como isso, mas o corpo não está obedecendo e pede descanso, pede desculpa e fala que só está esgotado por causa da corrida. Javier fala que, como esperado, o seu coração está com problemas. Lloyd sorri e pergunta se ele acha isso patético. Javier responde que não acha isso normal, pois o Lloyd está assim desde que chegaram para esse mundo. Lloyd o interrompe e fala que isso é normal, pois quando vivia nesse mundo, sempre foi assim, o mundo sempre parecia assustador e não familiar para ele, que só se sentia bem quando estava com a sua mãe e o seu pai, mas depois deles falecerem por causa das suas doenças mentais, tudo piorou e quando ele estava no estado fronteira, pensou que havia mudado, mas no final das contas não mudou nada e isso é o que ele realmente é. Javier pergunta se ele alguma vez se culpou enquanto vivia nesse mundo. Pergunta se ele apenas sentou e desistiu, como ele está fazendo agora.
Lloyd para por um momento e fala que realmente queria desistir, mas não podia fazer isso, pois as pessoas apontaram o dedo para ele e os seus pais, que foram enganados com uma grande quantia de dinheiro e deixaram ele sozinho. As pessoas criticavam por eles terem deixado o filho dele sozinho, sem nem saber o quão terrível a doença era. Mas os seus pais eram pessoas muito boas e ele não podia parar, ele teve que mostrar que fez de tudo o que podia, estudou, trabalhou e teve que viver apropriadamente para mostrar que os seus pais viveram justamente. O Javier fala que ele fez nada de errado e pergunta quem lhe passou essa responsabilidade. Lloyd responde que carregou tudo sozinho, sem sequer ter a responsabilidade, e diz que é realmente um nada. Javier para e fecha os olhos, fala que no final estava preocupado por nada, subindo a montanha, fala que mesmo se ele está em Seul ou no continente de Laurásia, da sua perspectiva, o Lloyd é a mesma pessoa, mesmo se ele faz confusão com uma cara feia e assustadora ou se derrama em lágrimas com uma expressão assustada, no fim o Lloyd é alguém que cumpre as suas responsabilidades. Ele limpa as suas lágrimas, chama o Javier, com um sorriso renovado e com uma expressão confiante, ele diz que vai mostrar o caminho. Isso faz o Javier dar um sorriso de alívio. Galera galerosa, chegamos nos últimos episódios lançados que encontrei desse manhã. Tem outros capítulos lançados, mas está em coreano. Assim que tiverem lançado em inglês, eu traduzo e trago para vocês. Pessoal, quem quiser doar, qualquer Pix é bem-vindo. Isso ajuda demais o nosso trabalho. Além disso, tem o valeu do próprio YouTube e o nosso clube de membros. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like. Isso é muito importante para nós, além dos comentários, que geram engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.